Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de agosto de 2017. O julgamento das bruxas de Salem. 19 de agosto de 1692, é tida como a data exata do início dos julgamentos de alguns dos cidadãos da cidade inglesa de Salem, localizada na colônia de Massachusetts, no atual Estados Unidos. Bruxas de Salem refere-se ao episódio gerado pela superstição e pela credulidade que levaram, na América do Norte, aos últimos julgamentos por bruxaria. O medo da bruxaria começou quando uma escrava negra chamada Tituba contou algumas histórias voodoos, religião tradicional da África Ocidental, às amigas, que por esse fato, tiveram pesadelos. Um médico que foi chamado para examiná-las declarou que as moças deveriam estar embruxadas. Os julgamentos de Tituba e de outras foram realizados perante o juiz Samuel Cell Cotomater, um pregador colonial que acreditava em bruxaria, encarregou-se das acusações. O medo da bruxaria durou cerca de um ano, durante o qual 20 pessoas, na sua maior parte mulheres, foram declaradas culpadas de realizar bruxaria e executadas. Um dos homens, Gilles Corey, morreu de acordo com o bárbaro costume medieval de ser esmagado por rochas em uma tábua sobre seu corpo até morrer, levando-o ao total 3 dias. Foram presas cerca de 150 pessoas. Mais tarde, o juiz Cell confessou que as suas sentenças haviam sido um erro. A crença na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos é de todos os tempos. Encontramos nos mais antigos arquivos religiosos a prova disso, pois os anais de todas as nações e povos mostram que, desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido milhares de anos antes de Jesus Cristo, afirma a existência dos espíritos e escolhia aqueles que eram aptos para serem iniciados nos mistérios. A iniciação comportava 3 graus, e eram 40 anos de noviciado e obediência passiva. Desde tempos imemoriais, o povo da China entrega-se à evocação dos espíritos avoengos. Pois, com o tempo e em consequência das guerras que forçaram parte da população hindu a emigrar, o segredo das evocações espalhou-se por toda a Ásia, encontrando-se ainda entre os egípcios e entre os hebreus, a tradição que veio da Índia. Apesar de Moisés proibir a evocação dos mortos, vemos Saul ir consultar a pitonisa de Endor. Além do mais, houve sempre investigadores que acabaram por instituir uma doutrina secreta a que chamaram Cabala. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam mulheres chamadas pitonisas encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses, ciências ocultas. As sibilas romanas, evocando os mortos, interrogando os espíritos, eram continuamente consultadas pelos generais, e nenhuma empresa importante foi decidida sem receber previamente aviso dessas sacerdotisas. Em Roma sucedeu o mesmo que na Índia, no Egito e entre os hebreus, o privilégio de evocar os espíritos, primitivamente, reservado aos membros da classe sacerdotal, espalhou-se, pouco a pouco, entre o povo e, segundo Tertuliano, os fenômenos espíritas se verificavam entre os antigos pelos mesmos meios que, hoje, entre nós, aparecimento de sombras ou fantasmas, materialização, evocação da alma dos mortos. Proferiam-se oráculos, realizavam-se grande número de milagres, explicavam-se sonhos, espíritos mensageiros e demônios davam comunicações, praticavam-se magia e sortilégios.
Durante a Idade Média, milhares de vítimas foram queimadas sem piedade, sob o nome de feiticeiros e mágicos, por terem evocado os espíritos Joana d'Arc, Giordano Bruno, etc. Apesar de todas as perseguições, a tradição conservou-se. É possível segui-la na história com os nomes de Paracelso, Cornelius Agripa, Swedenborg, Jacob Boehme, Martinez Pascali, Conde de Saint-Germain, Saint-Martin. Às vezes, as manifestações eram públicas. Os possessos de Loudun, os convulsionários de Cevenas e os visionários do cemitério de Saint-Médard. Em todos os tempos, a evocação dos mortos foi praticada universalmente. É que todos esses fenômenos, na realidade, são tão velhos quanto o mundo. Pois, a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. O fenômeno da mediunidade se patenteia em todas as épocas, às vezes, com intenso brilho, outras, velado e obscurecido conforme o estado de alma dos povos. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, a doutrina espírita nos explica que a mediunidade é uma faculdade orgânica, parte do corpo físico, que se manifesta de forma específica em cada um de nós. Allan Kardec afirma que todos somos médiuns, uma vez que todos sofremos influências dos espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos. Como essa influência nos acompanha desde a infância, quase todos nós não conseguimos discernir os pensamentos que são nossos e aqueles sugeridos pelos espíritos. Todos somos sensíveis à influência dos espíritos, entretanto nos cabe escolher o tipo dos desencarnados com os quais vamos partilhar o campo mental. Um indivíduo agressivo estará aberto às sugestões violentas de algum espírito rebelde. Sintonizamos de acordo com os pensamentos que cultivamos. Segue Allan Kardec em O Livro dos Médiuns: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de agosto, por Feijão.